Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Física. E nessa aula eu vou conversar com você sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Uma coisa legal sobre esse tipo de movimento é que ele é um movimento que segue uma trajetória retilínea, é por isso que é um movimento retilíneo. Mas, além disso, a sua velocidade se altera, só que ela se altera seguindo uma regra de proporcionalidade. É por isso que a gente costuma dizer que esse movimento é uniformemente variado, porque a velocidade se altera, a velocidade muda, mas ela vai mudar seguindo uma certa proporção. Uma coisa que eu tenho que falar com você antes de falar sobre esse tipo de movimento é que todas as vezes que a velocidade de um corpo se altera, esse corpo sofre uma aceleração. A aceleração vai indicar para a gente a taxa de variação da velocidade, ou seja, o quanto que a velocidade está se alterando em um certo intervalo de tempo. Todas as vezes que a gente fala de aceleração, a gente precisa deixar bem claro aqui duas coisas. A primeira coisa é que existe uma aceleração escalar média e uma aceleração escalar instantânea. E também que existe uma aceleração escalar e uma aceleração vetorial. Eu não vou falar com você aqui nada agora sobre a aceleração vetorial, porque é importante que você entenda muito bem a ideia de aceleração escalar, que é aquela aceleração que a gente está muito mais preocupado com o valor numérico dessa aceleração e, claro, o sentido dela. Por exemplo, se ela está a favor do movimento do corpo ou contra o movimento do corpo. Outras coisas, como direção e sentido, ou seja, propriedades vetoriais, a gente vai deixar para ver depois, tudo bem? Quando a gente estiver conversando sobre forças. Mas, enfim, não querendo entrar muito nesses detalhes aí, é legal que você saiba a diferença entre a aceleração média e a aceleração instantânea. A aceleração média vai indicar para a gente a taxa de variação média da velocidade em um certo intervalo de tempo. E a aceleração instantânea vai indicar para a gente a taxa de variação da velocidade em um dado momento. É por isso que a gente costuma dizer que a aceleração instantânea é a aceleração em um dado momento, beleza? Bem, eu vou mostrar para você aqui agora como que a gente faz o cálculo da aceleração escalar média. Bem, para a gente calcular a aceleração escalar média, a gente precisa saber qual foi a variação da velocidade e qual foi o intervalo de tempo que essa velocidade se alterou. Um detalhe é que todas as vezes que a gente vai calcular a aceleração escalar média, a gente não está querendo saber o que aconteceu com o corpo no meio aqui do movimento. A gente só vai querer saber a velocidade no momento inicial e a velocidade no momento final para calcular a taxa de variação média entre esses dois momentos, ou seja, nesse intervalo de tempo. Então vamos lá, vamos considerar que a gente tem um corpinho aqui e que esse corpinho saiu de uma posição e foi até uma outra posição. Para fazer isso, ele saiu daqui com uma certa velocidade e chegou até aqui com uma outra velocidade. Claro que nessa brincadeira ele gastou um certo intervalo de tempo, certo? Vamos supor que nesse momento aqui a gente ligou um cronômetro e aí esse cronômetro inicialmente estava marcando um tempo igual a zero e aí quando ele chegou nessa posição com essa velocidade, a gente vai ter uma outra marcação ali no cronômetro. Repare que inicialmente ele estava em repouso, ou seja, a velocidade dele era zero, e depois, quando ele chegou lá na frente, a velocidade dele passou para 4 metros por segundo. Para fazer isso, ele saiu de um tempo zero e chegou aqui num tempo igual a 2 segundos. Olha, eu não estou interessado no que aconteceu aqui entre essa e essa posição, isso não importa para a gente só quer saber os valores iniciais e os valores finais. Isso quando a gente está calculando a aceleração média, beleza? Para calcular a aceleração média, a gente vai calcular a variação de velocidade, tá? A aceleração média é igual à variação de velocidade. Variação de velocidade é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Nesse caso aqui, a gente tem a velocidade final, que é igual a 4, menos a velocidade inicial, que é igual a 0. Tudo em metro por segundo e, claro, o tempo em segundo. O ΔT, que é o intervalo de tempo, é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Então, a gente vai pegar aqui 2 segundos menos o tempo inicial, que é 0. 4 menos 0 é 4 e 2 menos 0 é 2. 4 dividido por 2 é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é a unidade de medida da aceleração, tá bom?
Claro que se a gente estivesse trabalhando com as posições em quilômetros e o tempo em horas, a gente teria aqui alguma coisa, quilômetros por hora ao quadrado, beleza? Ok, desse jeito que a gente consegue calcular a aceleração média. A gente não precisa se preocupar em calcular a aceleração instantânea. Isso não vem ao caso para provas do Enem, tá? Mas a gente precisa saber que a aceleração instantânea é a aceleração em um momento específico. E quando a aceleração de um corpo não se altera, quando um corpo está se movimentando com uma aceleração constante, essa aceleração instantânea vai ser igual à aceleração média. Quando isso ocorre, a gente vai ter um movimento uniformemente variado. Então, se a gente tem uma situação ali, que a gente sabe que a aceleração do corpo não está mudando, não está se alterando, a gente vai ter um movimento uniformemente variado. E aí, nesse caso, a aceleração instantânea é igual à aceleração média. Então, para esse caso aqui, se eu falasse com você o seguinte, olha, a aceleração do nosso amiguinho é constante, ela não vai mudar. Eu posso dizer para você com toda a certeza do mundo que a aceleração instantânea é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, beleza? Isso só ocorre quando a aceleração é constante, quando ela não se altera, ou seja, quando o movimento é uniformemente variado. Nos casos em que o movimento é retilíneo uniformemente variado, a gente tem que a aceleração escalar é constante, ou seja, que ela não se altera. E aí a aceleração escalar é igual à aceleração média em qualquer intervalo de tempo. Beleza? Tranquilo até aí? Ok. Sabendo que a gente tem aqui um caso de movimento em que a aceleração é constante, ou seja, que a aceleração não se altera, a gente pode ter funções horárias para descrever o comportamento da velocidade e da posição para esse tipo de movimento. Essas funções são chamadas de funções horárias do movimento retilíneo uniformemente variado. A função horária da velocidade tem esse formatinho aqui. A velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração instantânea, que é constante, vezes o tempo. E a função horária da posição tem esse outro formato aqui. Parece uma função do segundo grau, não é? S, que é a posição do nosso amiguinho, do nosso corpo, é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo. Aqui eu tenho que deixar bem claro para você que é a velocidade inicial. Por quê? Porque a velocidade vai se alterar à medida que o tempo passa. Mais a aceleração, que é constante, vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. Então, por exemplo, no caso aqui do nosso amiguinho, vamos considerar que esse caso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado. Será que a gente consegue descrever esse movimento através dessas duas funções? Sim. Eu vou colocar aqui inicialmente a função da velocidade e aqui, desse outro lado, eu vou colocar a função da posição. Beleza? Bem, a função da velocidade tem esse formato, então a gente coloca aqui, v é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Quanto que vale a velocidade inicial? É zero, para aquele amiguinho ali. Mais a aceleração como é constante, igual à aceleração média, eu sei que é 2 metros por segundo ao quadrado, isso vezes o tempo. Agora a função horária da posição é essa aqui, S é igual a SI, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A posição inicial aqui do nosso amiguinho é 2, mais a velocidade inicial é 0, 0 vezes o tempo, mais a aceleração, que é 2, 2 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Beleza, eu já tenho as duas funções. Essa aqui que a gente pode até melhorar um pouquinho, tirar esse zero aqui e deixar apenas com 2 vezes o tempo. E essa outra aqui, que é igual a 2 mais 0 vezes o tempo é 0. E 2 dividido por 2 a gente pode cortar aqui, ter apenas o t ao quadrado. Agora, se a gente quiser saber a velocidade e a posição do nosso amiguinho em alguns instantes de tempo, basta a gente substituir o instante de tempo ali para encontrar essa posição. Por exemplo, vamos supor que eu queira saber a velocidade num tempo igual a 2 segundos. Eu vou pegar aqui no lugar do tempo e eu vou colocar o 2. 2 vezes 2 é igual a 4 metros por segundo. Vamos supor que eu queira saber a posição dele nesses 2 segundos. Um tempo igual a 2 segundos. Eu vou substituir o tempo aqui por 2 também.
2 mais 2 ao quadrado, que é igual a 2 mais 4, que é igual a 6 metros, beleza? Desse jeito aí que a gente vai conseguir encontrar a velocidade e a posição do nosso amiguinho, substituindo ali nessas funções. É claro, meu amigo ou minha amiga, que pode ter alguns probleminhas que vão complicar um pouquinho essas ideias, mas é basicamente a mesma coisa. Por isso que é muito importante que depois dessa aula aqui você pegue os exercícios, faça os exercícios e, tendo qualquer dúvida, manda aí pra gente tirar essas dúvidas. Show? Uma outra coisa que eu quero conversar com você aqui também é que, normalmente, quando nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente também vai ter uma equação aqui que vai relacionar velocidade com deslocamento. Nessa equação aqui, a gente exclui o tempo da brincadeira, a gente só vai relacionar velocidade com deslocamento. Essa equação é chamada de equação de Torricelli. E a equação de Torricelli diz pra gente que a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, por exemplo, vamos imaginar que o nosso amiguinho aqui se deslocou de 2 até 6 metros. Então, se ele se deslocou de 2 até 6 metros, a gente tem um deslocamento igual a 6 menos 2, que é igual a 4 metros. Bem, qual vai ser a velocidade dele depois desse deslocamento aí? Bem, vamos colocar aqui. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial aqui em 2 é 0, 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 2, vezes o deslocamento, que é igual a 4. Então, a velocidade ao quadrado é igual, bem, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 4 é 16. A velocidade, então, é igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4 metros por segundo, beleza? Uma outra forma da gente conseguir chegar a essa velocidade aqui também. Bem, tudo isso aí são ferramentas que você pode usar quando a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. E é muito importante que você lembre dessas coisas aí, tá? Para resolver problemas a respeito de movimento retilíneo uniforme e também de movimento retilíneo uniformemente variado. Porque você vai ver que existem situações que tudo isso acaba se relacionando em uma coisa só, tá? Que, inclusive, na próxima aula, a gente vai ver quais são os gráficos para esse tipo de movimento, e aí você vai ver em muitos problemas que você tem, às vezes, o corpo se movimentando um trecho de forma uniforme e no outro trecho de forma uniformemente variada. Então, é importante que você relacione todas essas ideias aqui na hora de resolver um problema. Beleza? Então, quero deixar aí para você um grande abraço e falar que te aguardo aí para a próxima aula.